Olá pessoal, meu nome é Natália Rayan, eu tenho 21 anos, sou ilustradora, desenhista e hoje eu vou falar um pouco sobre o Krita, que é o software que eu uso para poder fazer os meus desenhos e que eu vi bastante gente perguntando, querendo saber como é que funcionava, como é que usa e tudo mais. Primeiramente, o que seria o Krita, né? Vamos procurar entender isso primeiro. Bom, o Krita, ele é um software de criação que é mais voltado para o lado da ilustração mesmo, pro lado de desenhos, como vocês podem ver aqui, Illustration Comics. E ele também tem outras funções secundárias, como por exemplo a animação 2D, mas como já tem vários tutoriais de como usar o Krita no YouTube, com funções gerais, assim, com uma coisa mais generalizada, eu resolvi fazer esse voltado mais para funções, para a galera da ilustração, com funções que eu uso, que me auxiliam bastante para eu fazer os meus desenhos. O Krita, ele é um software gratuito e ele também é de código aberto, ou seja, qualquer pessoa que quiser fazer modificações para poder melhorar a experiência do usuário, os desenvolvedores veem isso como algo muito bem-vindo. E bom, para você baixar, é só você vir aqui no site oficial do Krita, né, que eu vou deixar o link na descrição, e vir nesse ícone aqui, escrito Get Krita Now. Você baixa ele e, de acordo com o seu sistema operacional, que tem aqui para Windows, para Linux e para Apple, e aí você baixa, instala tudo que você tem que instalar e abre o Krita. O programa já está aberto, né? E quando você instala ele pela primeira vez, ele vem com um ícone de agradecimento, alguma coisa assim, que eu tava dando uma olhada no manual. Só que como o meu já está instalado, ele já abre com alguns arquivos alguns documentos que estão recentes, a área de comunidade, o código-fonte, tá vendo? Para você modificar do jeito que você quer. O manual do utilizador, como apoiar o Krita, porque o Krita ele é gratuito, mas se você quiser, você pode fazer algumas doações para ele, para poder ajudar eles fazerem os desenvolvimentos. Quando você está com a área de trabalho aberta, você vai abrir um novo arquivo, né? Um novo ficheiro. Então você vem aqui em iniciar e vem em novo ficheiro. Toca aqui e aí ele vai abrir essa área toda de documento. Aqui tem alguns modelos, né, que você pode usar, tipo modelos de animação, modelos de quadrinho, modelo de design, modelo de fotografia, textura. E aqui tem um personalizado. O personalizado ele vem com algumas funções, né, predefinidas. Tem o documento A3 em 300 ppi, A4, A5, A6, textura, vários outros modelos. E tem esse aqui que eu coloquei as medidas e salvei com as medidas do Instagram, para os desenhos que eu quero postar só no Instagram, sabe? Pra não ocorrer nenhum corte. E aí pra você modificar, se você quiser modificar da medida que você quiser, você vem aqui em largura, altura, resolução, escolhe se você quer em horizontal ou vertical, e aí você salva do jeito que você quiser. Caso você não queira alterar nada aqui, você pode vir aqui e selecionar o modelo que você quiser. Eu vou selecionar o tamanho A5 em 300 ppi. Normalmente eu uso o A4 em 300 ppi, mas agora como é um arquivo pequeno só pra gente ver como que o Krita funciona, eu vou usar esse menorzinho aqui mesmo. Com o Krita aberto, vocês vão ver que ele já tá aqui aberto como se fosse uma folha em branco, né? Pra você poder usar do jeito que você quiser. Então, a primeira coisa que vocês veem é toda essa área de trabalho que tem aqui. Modificado com o meu gosto, do jeito que eu acho que funciona melhor pra mim. Mas caso vocês queiram, o próprio Krita ele já oferece diversos tipos de modelos de trabalho. Que tem aqui modelos de animação, de vetor. Esses daqui ele já vem em modelo padrão de animação, que ele já vem de outro jeito que eu falei, para poder que ele também tem a opção de você fazer animação 2D, então ele já vem com essa opção aqui. É bem interessante mesmo. Eu vou deixar o meu que eu uso normalmente, pra gente poder utilizar. Mas caso você queira fazer outras modificações,
você pode vir aqui em configurações e vir em áreas acopláveis. E aqui pode modificar várias coisas, sabe? Linha do tempo, histograma, casca de cebola, bibliotecas vetoriais, camadas, um monte de coisa que você pode modificar de acordo com o seu gosto. Então, cabe a você decidir o que é melhor pra você. Eu gosto muito do Krita porque você pode modificar muitas coisas nele. E aqui, agora que vocês já viram um pouco da área de trabalho, a gente vai começar falando sobre os pincéis. Aqui nos pincéis a gente tem todos esses pincéis que já vêm junto com o Krita, né? Alguns eu baixei do site do Krita, né, pra poder usar, mas são coisas que... Mas são só algumas alterações, né, que eu fiz. Mas eu já vi um monte de pincéis com várias texturas diferentes que vocês podem usar. Aqui, ó. Esse aqui, pincéis de efeitos. Esse aqui foi um que eu fiz também, que imita a corrente. Esse aqui eu tentei fazer uma vez para poder imitar a textura de cabelo, mas eu acabei não gostando muito dele, sei lá, ele fica bom, mas eu acho que dava pra ser melhor, sabe? Eu tava experimentando técnicas de como fazer pincel e, sei lá, não gostei muito desse daqui. Mas a gente vai testando, né? E aí você vem aqui nesses pincéis, aqui eu deixei numa área de pincéis favoritos, que são os pincéis que eu mais uso. E geralmente quando eu vou fazer rascunho, eu uso esse aqui de lápis, sabe? Que é um lápis mais grossinho. Deixa eu colocar em preto pra vocês verem melhor. Deixa eu dar um zoom. Então ele vem aqui, eu gosto só de abaixar a opacidade dele e ir fazendo os rascunhos que eu quero e tudo mais. E aí, sei lá, digamos que você salvou aqui um pincel, você escolheu um pincel, mas você quer mudar algumas coisas nele. Aí como é que você faz pra mudar as configurações dele? Você vem aqui, onde tá esse ícone aqui do pincel, toca e vai abrir toda uma área para você mudar as configurações dele. Então tem aqui o efeito que o pincel dá, se você quer um efeito mais suave, se você quer padrão, se você quer ligar o gaussiano, se você quer o formato de circular ou quadrado. Você pode deixar como predefinido também, que aqui já tem uns modelos básicos que você pode usar para poder modificar ele também. Que já vem junto do Krita, mas também você pode alterar eles, por exemplo, esse aqui que eu fiz, por exemplo, para poder imitar o efeito de corrente. Aqui, ó, você pode modificar o espaço entre eles, então se você quiser que eles fiquem mais juntos ou mais separados, você pode modificar também. O tamanho, a rotação dentre eles, você pode vir aqui, ó, modo de mistura, opacidade, fluxo, origem, modo de pintura. Aí se você vem aqui em textura, deixa eu trocar de pincel, vou colocar de novo, do jeito que estava antes. Se você vem aqui em textura, em padrão que já está ativado, e vier aqui em All, que são todas as texturas que o Krita já vem, você pode transmitir diversos efeitos diferentes, entendeu? Você pode aumentar o tamanho do pincel para vocês verem melhor. Então assim, são muitas texturas diferentes, ó. Textura de tecido. Você pode fazer alteração, textura de tecido, que você pode colocar em cima da roupa. Textura texturas, sei lá, que imita a pele também, pra você colocar por cima se você quiser deixar a textura mais realista. Uma que eu gosto bastante de usar esse aqui foi eu que fiz, ó, pra poder imitar efeito de meia arrastão, sabe? Quando eu quero fazer. E aí, sei lá, você viu você escolheu uma textura que você quer, e aí você pode vir aqui e mudar se você quer o contraste dela, se você quer que ela seja mais visível, menos visível, mais detalhada, menos detalhada, se você quer que a textura fique maior, que nem tá aqui em cima, deixar ela mais visível, contraste dela, se você quer ela mais marcada.
Então assim, é muita coisa que você pode modificar e depois quando você quiser salvar ele, você vem aqui em gravar nova pré-definição do pincel ou substituir o pincel. Então se, por exemplo, você vem aqui, deixar o pincel de novo do jeito que tá. E aí você fez as alterações aqui e você quer deixar esse pincel com outro efeito, você vem e coloca substituir o pincel. Se você usou só esse pincel de modelo para poder fazer alterações e você quer criar outro pincel, daí você vem aqui em gravar nova pré-definição do pincel e você salva do jeito que você quiser. Então é muito legal. Eu vou abaixar um pouco o brilho desse fundo porque eu tô achando que tá muito claro, tá muito branco e sei lá, faz mal pra vista. Deixa eu vir aqui em ajustar. Baixar um pouco a luminosidade dele. Esse aqui depois eu vou falar um pouco mais pra frente, né, os efeitos aqui que eu fiz. E agora que a gente aprendeu um pouco sobre o que são os pincéis, a gente vem aqui para as áreas de ferramentas. Então, ok, você escolheu o pincel que você quer usar, e aí você vem aqui para essas áreas de ferramentas. Então, a gente tem o pincel, né? A gente tem os de formas, né? A gente tem esse aqui que eu gosto muito, acho muito bacana, que é um de curva Bezier. Se você tocar e segurar ele vai fazendo curvas. E você pode usar isso para poder pintar um desenho, tipo, contornar um desenho que você quer. E aí ele forma essa silhueta, essa cor. E pinta um desenho inteiro. Eu acho muito bom porque na maioria das vezes o balde de tinta ele não funciona muito bem por causa do contorno. O balde de tinta ele só funciona se você tiver feito um traço muito marcadinho, sem deixar nenhuma brecha, sabe? E esse aqui de curva Bezier, não. Você contorna o desenho da forma que você acha melhor e aí ele pinta. Esse aqui também que ele faz elipses, alguma coisa assim. Ele faz esses contornos. Tem... esse aqui, né, que você pintou aqui o desenho. E aí você vem aqui e move ele do jeito que você achar melhor. Deixa eu abrir ele em outra camada para facilitar mais a vida. E aí você tem as opções de você mover, né, ele do jeito que você quiser. Você pode recortar a imagem e deixar só ele. Você pode fazer esse degradê que é muito legal, por exemplo, fazer céu, alguma coisa assim, que é muito interessante fazer de outras cores também, ó, sei lá, azul. Tá vendo? Aí você consegue fazer esses degradês muito interessantes. O conta-gotas, né? Deixa eu colocar outra cor aqui. Então você tem um conta-gotas. Aqui, azul, aí agora tá preto, azul, preto. Clássico. Esse aqui que são réguas, se eu não me engano. Tem o balde de tinta, né, padrão. Tem alguns auxílios, né, que você pode usar pra poder fazer. Esse aqui eu acho que é de ângulo, coisa assim. Tô tentando lembrar dos pincéis que eu uso. Esse aqui é muito interessante também. Esse aqui é pra você fazer perspectiva, usar régua, fazer elipse, pra você... Ele funciona como uma régua, sabe? Então tudo que você desenhar aqui, ele te ajuda muito como uma guia, sabe? Se você quiser, se você tá tendo dificuldade em fazer algum círculo, em achar alguma perspectiva, ele ajuda bastante. Aqui tem as ferramentas de seleção, né, que formato de quadrado, círculo, qual que é o nome disso? De pentágono, hexágono, enfim. Tenho a seleção livre, varinha mágica, fiz
Fiz aqui. De varinha mágica, ele seleciona só a cor. Tem esse aqui também, que ele é uma seleção de conta-gotas, que é muito interessante. Então, por exemplo, você selecionou uma imagem e você quer colocar, se você quer selecionar só uma coisa específica, então essa seleção de conta-gotas é muito bacana para você copiar só aquela cor específica de uma imagem, que ajuda bastante. Essa aqui que é a seleção em curva Bezier, que é muito legal também. E eu queria falar muito sobre essa aqui, ó, que é esse alfinetinho aqui, que ele serve para você selecionar imagens de referência. Então, depois que você entendeu aqui como que funciona todas essas ferramentas, você vem aqui em opções de ferramentas, que deve estar em algum lugar da sua área de trabalho, porque a minha tá aqui, mas você pode colocar no lugar que você quiser, né? Por exemplo, se eu puxar aqui, eu consigo modificar para onde eu quiser. E aí você vem aqui em mais e seleciona uma imagem que você quer, entendeu? Para poder usar como imagem de referência. Então, só eu quero usar esse aqui. Aí eu coloco para abrir e ela abre. Deixa eu desativar a seleção aqui. Então eu venho aqui nesse alfinete e aí eu posso modificar ela do jeito que eu quiser. Eu não consigo desenhar por cima dela, mas ela é muito boa para poder ajudar como imagem de referência. Além de para você acessar as imagens de referências, você pode vir aqui pelo alfinete, ou você pode abrir a sua pasta, né? E puxar a imagem. Cadê a mesma imagem? Aqui, ó. Você segura e puxa. E aí, quando você segurar e puxar, vai aparecer a opção de imagem de referência. Ou você abrir ela numa nova camada também. Se você abre ela numa nova camada, daí você consegue modificar ela do jeito que você quiser. Tá vendo? Aqui, ó. Você consegue movimentar ela pra fora da sua área de desenho. As ferramentas que eu mais uso, eu costumo usar claramente o lápis. Tem essas daqui de cima, que são ferramentas de texto, de você só selecionar aqui. Mas eu particularmente não uso muito elas, a ferramenta de texto eu não gosto muito. Eu tentei usar ela, mas eu ainda tô tendo um pouco de dificuldade pra mexer nela. Não acho muito eficiente pra mim, até o atual momento. Essa aqui também eu gosto de usar bastante, porque eu uso pra poder fazer cabelo. Então, tem um pincel aqui que eu uso, que é esse pincel aqui de cabelo, né? Então, ele tem essas opções aqui, nas opções de ferramenta. Pra cada ferramenta que você escolher, ele vai ter as suas configurações próprias. Então, nessa daqui, que é de multiplicar os pincéis, ela tem a própria configuração dela, então você pode fazer na opção de traduzir, ou seja, se eu fizer um traço, aqui tá 2 pincéis, se eu colocar 4 pincéis. Se eu fizer um traço, ele vai traduzir para 4 pincéis. Se eu fizer 3, para 3 pincéis. E aí, se eu movimentar a distância entre eles ficam mais próximos ou mais distantes, ó, 57 pixels. Eles ficam mais distantes, tá vendo? Tem essa opção aqui que é de simetria, então se eu fizer assim, ele vai fazer essa simetria em 3 pincéis, tá vendo? Que é muito legal. Tem o de espelho, né? Então, se eu fizer assim, ele tá em vertical, né? Então, se eu fizer o traço vertical, ele vai copiar embaixo. Se eu mudar pra horizontal, quando eu fizer assim, ele vai fazer isso aqui. Então é muito legal. Facilita bastante a vida. Tem esse floco de neve legal que é pra fazer mandala, sabe? Tá vendo? Que é muito interessante, ó como fica interessante, fica bonito, né? Eu vou deixar aqui em traduzir mesmo, que é o que eu uso. E aí, sei lá, peguei esse pincel de cabelo. Coloquei aqui. Coloquei pra deixar mais próximo aqui. E vou fazendo os cabelos, tá vendo? Fica muito mais realista. Então, sei lá, se eu deixar o pincel com um tamanho menorzinho, ele fica parecendo cabelo de verdade, sabe? Então, eu gosto. Então, se vocês quiserem saber como que eu faço meu cabelo, é desse jeito. Aqui, ele não tá querendo abrir pra mim, mas
Quando você toca, talvez eu acho que seja a configuração da minha própria mesa aqui, que não tá mostrando a acessibilidade dela, não tá querendo mostrar, mas, por exemplo, se você tá com o mouse e você passa por cima dos pincéis, alguns deles mostram as configurações para você ter acesso. Aqui, ó, tá vendo? Ferramenta multipincel. O atalho dela é Q, esse aqui, ó. Ferramenta de curvas Bezier. Clica com o mouse e com o Shift pressionado termina a curva. Então, se você clicar com o mouse e o Shift, você consegue fazer as curvas Bezier. Ferramentas de linhas poligonais. Ferramenta de elipse, ferramenta de retângulo. Essas daqui que são essas formas aqui em cima, se você pegar e você pode modificar ela, por exemplo, se você quer deixar ela preenchida ou não preenchida, aqui ela tá com o corpo principal, né? Então, quando eu faço isso, ela só fica preenchida. Se eu colocar não preenchida e colocar, sei lá, contorna, quando eu fizer isso aqui, ela vai fazer uma linha. E assim com todas as outras formas. Com a curva Bezier também, então... Aqui ela tá preenchida, mas se eu não quiser que fique preenchida, ela não fica. Ela fica só contorno. Então é muito bacana, vale muito a pena você tirar um tempo para poder explorar todas as opções de ferramentas que você pode fazer, as configurações das ferramentas, dos pincéis, é muito bacana. Aí tá, você aprendeu como que usa os pincéis, aprendeu como é que usa as ferramentas, então vamos falar um pouco sobre as camadas. As camadas são toda essa área de trabalho aqui, então são imagens em cima da outra, né? São camadas em cima de camadas, né? Por isso se chama camadas. E aí ela vem com a camada principal, né? Que é de quando você abre o seu arquivo. Então se você tirar ela, o fundo fica transparente. E aí tudo que você fizer por cima vai ficar transparente, né? Então é importante você ter essa camada aqui principal para poder usar. Aí você tem as camadas, você tem a opção de você travar as camadas, ou seja, uma dica da Tianat, toda vez que você estiver desenhando no Krita, a camada que você estiver usando você deixa aberta e o resto você trava inteira. Então, por exemplo, você não está usando essa e não está usando essa, você trava as duas camadas. Por que travar? Então, eu estou nessa camada aqui. Se eu tô desenhando aqui e eu, sem querer, mudei para essa camada, se ela não tiver travada, eu vou desenhar por cima dela e eu vou acabar perdendo o desenho daqui de cima. Agora, se ela estiver travada, quando eu for desenhar nessa camada aqui de embaixo, a camada não vai pegar o desenho que eu tô fazendo. Ou seja, isso impede muito de sei lá, você faz o rascunho do seu desenho, e aí você vai fazer a line art. E aí você não travou essa camada de rascunho, você acaba fazendo a line art por cima da camada de rascunho. Então dá muito trabalho, né? Então você vai ter que pegar e refazer tudo de novo. Pra você não ter que refazer nada de novo, você faz, sei lá, você fez o rascunho, travou a camada de rascunho e abre outra camada pra você fazer a line art. E aí quando você estiver usando uma camada, você abre ela e trava todas as outras. E aí você tem a opção também de você travar, você tem a opção de você usar o alpha. Então o alpha tá aqui. Então, por exemplo, é nessa camada aqui do fundo. Deixa eu abrir uma outra camada. Fiz Deixa eu colocar a cor principal, pincel. Fiz esse quadrado aqui, certo? Travei esse quadrado aqui. E vou usar o alpha. O alpha, ele funciona o seguinte... Tudo que tiver por cima tudo que tiver selecionado aqui embaixo, ele vai pintar. Então, deixa eu selecionar uma outra cor, esse laranja aqui. Tudo que eu pintar aqui por cima, ele vai pegar. Só que como já tem uma cor aqui por baixo, ele vai selecionar tudo que tá aqui embaixo também, entendeu? Então, geralmente, quando eu gosto, dá pra você usar o alpha assim, aberto. Mas eu, particularmente, gosto de usar dessa forma aqui. Então, eu venho aqui nesse maisinho, coloco em agrupar camada. Então, essa camada que está selecionada aqui... Deixa eu colocar esse quadrado de novo. Vou colocar o quadrado de novo. Aqui, né?
Então eu venho aqui, agrupar camada, ele vai abrir uma mini pastinha dentro das camadas, aí eu coloco esse por dentro, eu coloco esse aqui dentro dessa pasta, e esse aqui que tá em alfa também dentro. Então significa que tudo que tá aqui nessa pasta só vai ficar nessa pasta, não vai pegar nada aqui embaixo e nem aqui em cima. Então só eu travar aqui a camada de novo e uso esse alfa. Então quando eu estiver usando o alfa aqui em cima dessa cor que tá embaixo, tudo que eu pintar vai pegar só na cor que tá embaixo e nada aqui fora, tá vendo? É muito bom, eu uso pra poder fazer, sei lá, pintar pele, alguma coisa específica que eu quero usar. Eu abro um grupo e pinto só essa parte. Aí você tem essa função aqui, que é essa seleção de esses quadradinhos aqui que eu esqueci o nome. Se você pegar e selecionar ele, tá vendo esse quadrado que tá aqui? Dessa camada só com esse quadrado? Ele funciona mais ou menos do mesmo jeito que a camada, só que você vai pintar nessa mesma camada. Então, quando eu fizer isso aqui, ele só vai pintar, você vai travar só essa camada e tudo que você pintar vai ficar aqui, entendeu? É bom também. Eu uso de vez em quando também. E aí tem essas três funções aqui. E você também pode mudar os efeitos dessa camada. Então a gente tem aqui esse quadradinho, certo? E eu posso mudar. Ele tá no modo normal. Eu posso deixar ele em desvio de cor. Posso deixar ele em normal. Deixa eu mudar ele para uma outra cor, que eu acho que facilita enxergar melhor. Então aqui, tá vendo que ele tá travado? Aqui eu já consigo usar o balde de tinta. Então coloquei o balde de tinta e aí ele pintou só essa camada. Tá aqui, né? Laranja. Aí se quiser mudar de desvio de cor, ele muda. Se deixar cor, ele muda para um efeito melhor. Luz mais forte. Multiplicar. Então multiplicar é o que? Deixa eu ver que deixa eu ver com o airbrush normal aqui. Então eu venho com esse azul que tá aqui. Tudo que eu tentar pintar aqui, ele vai multiplicar. Se eu pegar um tomzinho mais escuro, ele vai multiplicando essa cor em cima da outra até escurecer. Se eu mudar ele pra desvio de cor, tudo que eu colocar aqui, ele vai funcionar, entendeu? Ele vai ficar um pouco mais claro. Se eu colocar aqui em luz forte, ele já vai ficar com outro efeito, tá vendo? Então, quando vocês perguntam, como é que você faz quando você usa em vetores? Porque eu gosto de pintar em vetores. Em vetores não, em valores, perdão. Quando eu vi gente perguntando assim, não, mas como é que você faz pra você pintar em valores e quando você coloca a cor ele não ficar opaco? É porque eu vou trocando as camadas, sabe? Então, se ele tava aí todo em preto e branco, que nem do jeito que tá aqui, então deixa eu fazer sei lá, um gradinho. Deixa eu fazer essa seleção aqui. Tá funcionando, gente? Tá, deixa eu deixar ele normal. Então ele tá aqui, né? Eu vou fazer deixa eu ver, preto. Um pouco mais claro aqui. Aí tá, a gente tem aqui os valores, certo? E aí quando eu quero colocar uma cor por cima desse negócio que tá tudo em preto e branco, eu venho aqui, agrupo ele, coloco aqui por cima, travo a camada, abro uma outra camada e coloco, sei lá, camada de cor. Então, tudo que tá aqui embaixo em preto e branco, ele vai ficar em preto e branco, e tudo que tá nessa camada de cor, eu vou adicionar cor. Então, eu venho aqui e adiciono cor nele, entendeu? E aí, sei lá, ficou muito opaco. Aí eu venho aqui, abro uma outra camada, adiciono alfa também, eu coloco em luz forte. E aí eu venho aqui e adiciono essa luz forte que faz com que aumente a saturação dele. Então é bem interessante mesmo. Deixa eu limpar todas essas camadas. Então você tem todos esses efeitos de camadas, né? Que você pode usar. E aí você fez toda essa seleção.
do que você queria. Então, fiz o desenho aqui, né? Deixa eu travar ele e fazer de novo. Fiz aqui o degradê, né? E tal, fiz a cor em cima dele. Camada de cor. Fiz aqui a cor dele. E aí, beleza, gostei do jeito que ficou. Como é que eu faço pra juntar essas duas camadas? Porque são duas camadas com efeitos diferentes. E aí eu venho aqui, seleciono tá selecionando essa camada, aí eu aperto Ctrl, seguro e seleciono a camada de baixo. Aí eu venho com a tecla direita, né, o botão direito do mouse, e seguro. E aí vem aqui em reunir a camada inferior. Aqui, como você pode ver, ele já tem um atalho que você pode usar também. Então você pode usar Ctrl E também. Você pode usar duplicar a camada. Então só você vem aqui, dupliquei essa camada que eu já tinha selecionado. A gente vem aqui com Ctrl de novo. Aí eu venho e reúno essa camada e vira uma outra camada só, entendeu? Então, se você vier aqui e selecionar o botão direito do seu mouse, ele já vai aparecer outras funções também que você pode usar. Então, você pode duplicar a camada, remover a camada, colar a camada, copiar a camada, recortar a camada. Você pode mudar a cor dessa camada, então, para você saber o que cada cor significa. Eu não uso, mas tem gente que gosta de ter tudo organizadinho por cor, então é bacana também. Deixa eu reunir de novo. Eu tenho que reúno a camada, então eu aperto o botão direito, então eu posso dividir do jeito que eu quiser. E aí salvei essa camada, vou deixar, não preciso mais usar ela numa pasta. Aí eu venho aqui, excluo a camada de grupo e tá aqui selecionada ela, bonitinho. Só que aí eu acho assim, putz, eu acho que ela ficaria muito melhor se ela tivesse lá um contraste maior aqui, ficasse mais colorida aqui, uma luz mais bacana aqui, e aqui ficasse um pouco mais escuro. Como é que eu faço? Daí você vem em todas essas ferramentas que estão aqui em cima. Então, se eu quero borrar ela, eu venho aqui em filtrar, que vai aparecer uma série de filtros de arte que você pode usar em cima da imagem. Então eu posso borrar ela do jeito que eu quiser, eu posso dar efeito de pixel nela, eu posso melhorar ela. Eu gosto de vir aqui em ajustar, né? Porque aqui eu consigo mover toda a luz e sombra, a cor e tudo mais, efeitos de imagem que eu posso usar. Aqui também vocês podem ver, todas essas ferramentas aqui em cima, elas têm no canto direito os atalhos que você pode usar. Então, quando você tiver sua mesa de digitalizadora e você tiver algum atalho que você usa bastante, você pode adicionar ele no seu botão, só no botão da sua mesa digitalizadora, só colocando o atalho que você mais usa aqui. Então, a gente vem aqui em ajustar e tem dois ajustes que eu uso bastante. Tem esse que é o ajuste de HSV, que eu mudo iluminação, saturação e tonalidade. Então a iluminação eu deixo mais claro, mais escuro. Saturação deixo mais saturado, menos saturado. A tonalidade eu mudo. Se eu quero mudar a cor dele, por exemplo, eu mudo. E aí quando eu estiver satisfeito eu aperto OK. E aí eu também uso esse aqui, que é níveis. O níveis eu uso para poder mudar o contraste. Então, se eu quero o branco mais branco, sabe? Ou o preto mais preto, eu gosto de mudar também. Eu costumo usar bastante esse aqui quando eu tô fazendo pintura em preto e branco. Então, antes de colocar a cor, eu gosto de mexer bastante nisso. Porque às vezes não tá... O preto e branco, ele não tá tão preto quanto eu gostaria, nem tão branco quanto eu gostaria, sabe? Então eu ajusto aqui, principalmente tons de pele. E aí também tem esse aqui, que é curva e ajuste de cores. Que aqui você pode mudar, sei lá, o azul, do jeito que você quer. E aí quando você, sei lá, não gostou do jeito que ficou, só reinicio aqui de novo.
o azul, o verde, o vermelho, tá vendo? Bacana também. Aí também tem a luminosidade, saturação, também o alfa. Você pode mudar. Muito bacana. E além dessa área de filtros, tem as áreas de ferramentas, as configurações que eu falei também, a de seleção, as configurações de seleção. Então, sei lá, selecionei aqui, né? Fiz essa seleção aqui. Quando tá selecionado essa parte aqui, quando eu vier aqui na área de seleção, ela tem todas essas configurações de seleção que eu posso mudar. Eu posso inverter a seleção. Então, se eu pegar e vir aqui e inverter essa seleção, tudo que eu pintar em volta, ele vai pintar tudo em volta, menos a seleção que eu fiz. Se eu inverter a seleção de novo, ele vai pintar só a minha seleção. E aqui tem a configuração também. Então, se eu tiver com preguiça de vir aqui selecionar, eu só venho aqui, aperto Ctrl Shift I, que ele já ativa essa função. As camadas têm as configurações da camada, que são a mesma coisa que eu mostrei quando você aperta com o botão direito, né? Do mouse, a mesma coisa que tem aqui também. Configurações de imagem, que eu posso girar a imagem, recortar a imagem. Aqui de camada, tem a opção de você importar a camada, e aí você pode, sei lá, importar uma imagem, que ela vai abrir numa outra camada também, pra você usar ela, que é muito bacana. Você pode só salvar essa camada do jeito que você quiser. Aqui também as configurações de imagem que você pode usar, o que você quiser exibir também, que ele funciona tipo as áreas acopláveis também, para as alterações que você quiser fazer. Editar também, que você pode recortar, colar, limpar, preencher a cor do primeiro plano, né? E aí, ok. Concluído aqui essas funções básicas que você pode usar, você vai salvar essa imagem. Então a gente reúne aqui essas duas camadas, né? O desenho que você já tinha feito com a camada principal de cor. Então Ctrl, botão direito, reunir a camada, transformar numa camada só. E aí a gente vem aqui em arquivo e vem em salvar. O arquivo, ele não tá salvo, o programa que eu tô usando, ele não tá salvo em nada, ele não tá gravado em nada, você pode ver aqui em cima. Então eu posso, sei lá, eu quero salvar ele para poder mexer depois, o programa que eu tô usando. Então ele vai ficar salvo como documento do Krita, coloco o nome que eu quiser e aí ele fica salvo. Caso eu não queira salvar ele como documento para poder mexer depois, eu já tô satisfeito, só quero salvar a imagem, então eu venho aqui e salvo do jeito que quiser. Então eu tenho JPEG, PNG, vários outros documentos que você pode usar aqui que o Krita oferece. E aí você salva ele em salvar aqui, que ele já vai aparecer na sua galeria salvo. Uma coisa legal do Krita é que ele tem qual é o nome? Autosave. Então se eu pegar e salvar o arquivo aqui, ele já vai ter um autosave próprio, entendeu? Então só que assim, gente, por favor, tenham o costume de sempre salvar todos os processos do Krita que vocês estiverem fazendo. Porque às vezes pode acontecer do autosave não funcionar, de dar algum bug, e você perder o arquivo. Então sempre tenha o costume de salvar todos os processos de vocês. Para salvar aqui é Ctrl S, Ctrl Shift S. E aqui tá. Eu quero salvar o arquivo, sei lá, como JPEG. Quadrado laranja. Imagem JPEG. E aí ele vai aparecer a qualidade, a cor de preenchimento da transparência branco. E aí eu aperto em OK. Aqui já vem a opção de gravar em documento. E é quando eu vier aqui, quadrado laranja, tá aqui, ó. Quando eu abrir, vai estar aqui o nosso queridíssimo quadrado retângulo laranja, né? Tem essas funções principais que eu já expliquei pra você. E agora eu vou falar um pouco sobre os atalhos que eu uso normalmente no contexto geral do Krita. Tem uma função aqui muito bacana. Então, por exemplo, você vem aqui em configurações, configurar o Krita.
E ele vai abrir as configurações gerais dele. Então aqui tem atalhos de teclado, visualização, gerenciamento de cores, mas eu vou vir aqui em geral. Quando você vem aqui em geral, e você vier aqui em janelas, ele vai vir na opção de abas. Significa que toda vez que você abrir um arquivo do Krita, ele vai abrir uma aba diferente, entendeu? Agora, se você mudar ela para subjanelas e apertar OK, vai ativar esse quadradinho que nem tem aqui em cima, sabe? De você minimizar. E aí, quando você apertar ele vai abrir essa janela, que você pode mover do jeito que você quiser. Você pode dar zoom nela. Então eu tô aqui desenhando ela, né? Se eu vier aqui em... Qual que é o nome? Janela. Aqui, ó. Se eu vier aqui em nova visão, como a subjanela tá ativada, e o arquivo que tá ativado, ele vai abrir uma nova visão do programa que você tá fazendo. Então, digamos, é que a minha configuração eu já deixei ela mais ou menos para poder fazer isso. Então, mas digamos que você não tem essa parte ativada aqui. E você tá com essa aba, você tá fazendo um detalhe num olho, assim, você tá desenhando um olho aqui, e você quer continuar mantendo a visão geral do desenho que você tá fazendo. Então eu tô aqui fazendo esse olhozinho. Deixa eu escolher um pincel aqui. Então eu tô aqui fazendo esse olho e tudo mais. Ele tá aparecendo aqui em tempo real, nessa área aberta. Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando. Tá vendo? Então eu tô desenhando aqui e ele tá aparecendo aqui. Se eu faço um traço grande aqui, ele já vai aparecer aqui. Então é bacana, mas eu não costumo usar muito a subjanela pra isso, né? Eu gosto de enxergar aqui. Mas você também pode usar as subjanelas para você dar zoom em imagem de referência. Então você tá aqui fazendo o desenho e você não sabe como que faz uma boca, sabe? Como é que faz a dobrinha da boca, para tornar mais realista. E aí o que eu faço? Eu venho aqui, abrir, Ctrl, e aí eu abro aquela imagem lá que a gente usa de referência, cadê? Aqui, ó. E eu abro essa outra pasta que eu posso movimentar ela para onde eu quiser. E eu uso ela como imagem de referência, tá vendo? E aí eu posso dar zoom, sei lá, eu quero ver como é que faz essa dobrinha aqui dessa boca. E eu venho aqui na minha janela que eu estava usando e faço a dobrinha dela, entendeu? Do jeito que eu quiser, enquanto essa imagem tá aqui, entendeu? Quando você abre a imagem de referência aqui, ele não tem a opção de você dar zoom. Então eu gosto de usar, quando eu tô tendo dificuldade em fazer uma parte específica da minha imagem de referência, eu gosto de abrir ela numa outra janela e usar enquanto eu tô desenhando ela. E aí, quando eu não quiser usar mais, eu só fecho aqui e volto a camada principal que eu estava usando. E aí, quando eu estiver satisfeito com isso, como o meu arquivo ele já tá salvo, então eu só venho aqui e salvar, tudo certo. O que mais que eu uso? Tem o Ctrl Z, né, que eu sempre uso, o conta-gotas que eu sempre uso também. As configurações do pincel que eu tô sempre mudando, às vezes quero usar a textura do pincel, né, pra poder dar um efeito diferente. Então eu venho aqui, ó, e dou esse efeito diferente que eu gosto. Os efeitos da camada que eu mais uso também, eu uso bastante desvio de cor, eu uso luz forte e o multiplicar, são os que eu mais uso. Tem outras, às vezes quando eu quero dar um efeito diferente, daí eu uso esses outros efeitos que tem aqui. Aqui também você consegue ativar outros efeitos, mas eu não vejo tanta necessidade. Para o contexto geral, acho que já tem informação bastante para vocês usarem. E aí agora a gente vai falar um pouco sobre as perguntas que vocês mandaram nas redes sociais, que eu pedi. Então eu pedi para vocês mandarem nos grupos de desenho que eu participo, e pedi principalmente para vocês mandarem no Instagram. Então, se você não me segue no Instagram, eu vou deixar o meu perfil aqui embaixo para vocês seguirem, que eu tô sempre postando nos stories os meus processos de desenho e tal. Tô sempre pedindo informações da galera, tô sempre pedindo dicas da galera
Tô sempre perguntando o que o pessoal tem dúvida pra eu poder ajudar no que eu posso. Então, se você quiser me seguir lá, também tem os meus desenhos. Todos os meus desenhos eu posto lá, principalmente, né? E é isso, vamos ver. Você acha essencial ter mesa digitalizadora para poder começar a usar o Krita? Olha, eu acho que é um pouco primordial, sim. Porque dá para você mexer em algumas coisas usando o mouse, mas questão de profundidade, sabe? De sensibilidade do lápis, de você pegar e mexer, por exemplo, tipo, airbrush, sabe? O airbrush, ele é muito de pressão, sabe, da caneta. Então, com o mouse não dá pra você mexer muito com isso. Então, acho que é importante, sim, você ter uma mesa digitalizadora. A que eu uso, eu comprei no AliExpress. É uma Rion 1080p. Eu paguei R$280 nela. Então, se você conseguir economizar um dinheirinho, eu acho que dá pra você comprar uma mesa muito boa, que você consiga trabalhar muito bem. Esse é um tópico bem separado, falando sobre mesa digitalizadora. Então, se vocês quiserem que eu faça um vídeo falando sobre minha mesa digitalizadora, vocês comentem aqui embaixo que eu posso fazer. Como que você arruma os atalhos para ajustar a mesa? Eu acho o Krita muito confuso. Então, eu tenho a minha mesa digitalizadora, né? Quando eu quero adicionar os atalhos dela, então na própria configuração da minha mesa, que se vocês verem aqui em botões, eu consigo modificar os botões de acordo com os atalhos que eu gosto. E aí, para poder acessar os atalhos que eu quero, eu só venho aqui e procuro, né, os atalhos que já vem o Krita mostrando como que usa. Ficaria curiosa de saber quais pincéis você mais usa e se você personalizou alguns. Olha, os pincéis que eu mais uso são esses daqui, né, que são os meus favoritos. Então eu tenho o airbrush, tem esse de pincel que eu não uso muito. Eu já usei mais, mas agora eu não uso tanto. Tem esse aqui que eu esqueci o nome desse pincel. Se eu achar o nome dele, eu coloco na descrição. Que eu gosto de usar ele pra poder fazer textura de pele, sabe? Porque ele tem um tipo de transparência que eu acho bacana. Deixa eu colocar um tom de pele interessante, esse aqui, ó. Entendeu? Então, eu consigo criar um efeito bem interessante nele, sabe? E eu consigo trabalhar construindo nele, que eu gosto. Então, eu acho que é bem interessante. Peguei ele tá na opacidade máxima, daí eu fiz uma versão dele com a opacidade bem baixa, que aí eu tenho mais controle pra poder construir mais os efeitos que eu gosto. Tem esse de lápis, né, que eu uso principalmente, deixa eu abrir uma outra camada, que eu uso principalmente pra poder fazer rascunhos. Tem esse daqui, que ele é pra dar uma iluminada bem forte, assim, em inglês eu acho que o pessoal chama de overlay, eu acho que o pincel, uma coisa assim, que eu uso. Tem esse aqui também, que ele serve pra poder borrar, né? Então, deixa eu colocar ele aqui. Tem aqui, eu venho aqui com esse borrazinho aqui, ele consegue borrar. Mas hoje em dia eu não uso tanto ele, porque eu acho que ele borra de uma forma muito drástica. Então eu uso mais esse aqui, que ele borra meio que imitando textura de pele, sabe? Aqui, ó, tá vendo? Eles borram de efeitos diferentes. Tem esse aqui que é de multiplicar, né? Que eu uso também. Esse daqui que ele dá uns brilhinhos que eu gosto de usar de vez em quando. E aí tem os pincéis que eu criei, né? Os pincéis que eu criei, eu tenho esse aqui que eu uso pra poder fazer corrente. Tem um que ele imita pérola, que eu gosto de usar bastante. Cadê? Aqui, ó. Que eu gosto de usar também. Então, sei lá, se eu tô fazendo aqui, eu gosto de mover o espaço entre eles pra poder fazer esses efeitos diferentes, sabe? Pra ir trabalhando. E aí quando você olha de longe, assim, porque agora tá meio feio, né? Porque eu tenho que trabalhar ele bonitinho. Mas quando você olha de longe, ele dá um efeito bacana de pincel. Tem o de cabelo que eu fiz, mas não deu muito certo.
então eu prefiro usar o outro. Não gostei muito. E eu acho que é isso, sabe? Eu não criei muitos pincéis, não. Eu gosto de brincar um pouco com os que já tem, porque já são muitos pincéis, sabe? E até hoje eu não usei todos. E eu tô usando, porque eu tô trabalhando com desenho digital aqui há um ano, mais ou menos, um ano e meio. Então até hoje eu não consigo usar todas as funções que ele tem, então é muita coisa que dá pra usar. Eu tentei usar o Krita uma vez, mas ele travava muito. Falaram que era um problema de compatibilidade com o Windows e que era melhor usar o Linux para ele. Você usa o Linux ou consegue usar de boa no Windows? Olha, eu também já vi isso, né, de que ele foi criado originalmente pro Linux e eu nunca testei o Linux para poder saber se existe uma diferença maior, mas eu diria que sim, porque o Krita ele tem uns certos problemas quando você usa muitas camadas. Então, sabe, você abriu 20 camadas, sabe? E você tá trabalhando com essas 20 camadas abertas, ele começa a travar, entendeu? Se você tá fazendo mais de uma função ao mesmo tempo, ele pode acabar travando também. Então, só que eu não sei se é... Porque assim, eu uso uma versão... Não é a versão atual dele, entendeu? Tipo, o meu é 4.1 e já tem o 4.3, sabe? Então, talvez eles tenham mudado, talvez eles tenham resolvido isso nas novas atualizações deles. O que eu dou pra vocês? Sempre que vocês estiverem... Quando vocês não estiverem usando uma camada, não deixa ela jogada aqui, não. Reúne ela, porque quanto menos camadas você estiver usando, mais leve fica o programa. Então, sempre tenha o costume de reunir camadas que você está utilizando, porque aí você tem uma experiência mais fluida, sabe? No Krita, e aí você não tem perigo dele travar e você acabar perdendo o processo que você teve. O subjanelas também, às vezes eu tô usando o subjanelas e ele acaba dando algum delay e acaba fechando tudo de uma vez. Então, mas isso não é algo que afeta diretamente na minha experiência. Eu consigo usar o Krita muito bem mesmo. Então, se alguém usa o Linux e usa o Krita, por favor, comenta aqui embaixo como é que é a experiência, se existe alguma diferença melhor, se ele é muito mais fluido, para poder ajudar nessa dúvida aí da gente, que eu também tô querendo saber como é que funciona. Eu espero que tenha ajudado vocês a esclarecer bastante coisas sobre o Krita. Eu sou muito fã desse programa mesmo, eu acho que ele não deixa nada a desejar. Eu já tentei usar o Photoshop, achei muito complicado, e o Krita eu acho ele muito intuitivo, sabe? Ele tem uma variedade muito grande de modificações, e quanto mais você usa, quanto mais você aprende sobre ele, mais leve ele fica e mais coisas você consegue fazer, então é muito bacana, vale muito a pena você abrir um arquivo e tirar algumas horas para poder explorar ele, sabe? E eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada mesmo pela atenção, pelas dicas que vocês me deram, pela iniciativa, pelas dúvidas que vocês queriam saber. Sugestões de coisas que você gostaria de que eu falasse um pouco mais sobre isso, comenta aqui embaixo. Que eu comprei um microfone agora para poder fazer esses tutoriais, então eu quero muito poder ajudar essa galera que tá tendo dificuldade. Eu não sou uma artista super profissional, renomadíssima e tudo mais, só que tudo que eu puder ensinar e passar pra frente, eu quero poder fazer isso, sabe? Eu tô sempre aprendendo coisas novas e eu acho que eu tenho muito a aprender com vocês. Então, deixem sugestões, me digam se vocês gostaram e eu acho que é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao Krita também, comenta aqui. E também, no site oficial do Krita, ele tem um manual que tem a opção em português. Ele tá em português de Portugal, mas você consegue entender muito bem. Explicando muitas das coisas que eu ensinei, que eu expliquei aqui, eu peguei lá, eu tava dando uma revisada lá. Então vale a pena vocês darem uma olhada, caso vocês não tenham entendido nada daqui, entendeu? E é isso. Novamente, obrigada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo.